Olá, investidor. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Foco na Renda. Me chamo Eudivane. E nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a minha história aí nesse mundo, né, das opções, como que eu comecei a me interessar pelas opções, quais foram aí minhas dificuldades no início, o que eu enxergo sobre esse mundo das opções, né, e aí vou tentar falar um pouco aí sobre tanto a minha história e também, ao mesmo tempo, talvez ajudar quem ainda está na dúvida, está querendo começar e está com muita dúvida aí sobre esse mundo das opções de ações. Bom, quando eu comecei a estudar sobre investimentos, né, e comecei lá a montar minha carteira, era com foco, e até hoje ainda é com foco em gerar renda. Porque eu sempre achei alguma dificuldade que no futuro eu conseguisse me aposentar e receber, né, um valor interessante. E também é aquele. Eu acho que boa parte dos investidores, né, tem aquela vontade de chegar à liberdade financeira e também, com certeza, das minhas vontades é essa, né? Chegar a um ponto em que se eu decidir parar de trabalhar, eu posso fazer isso ou até mesmo mudar, né, de rota, sair talvez do trabalho que eu tenho hoje e ir para outro. E muitas pessoas têm esse mesmo desejo. Quando eu fiquei sabendo a primeira vez o que eram opções, quando eu estava estudando ali só sobre ações, eu realmente não fiquei muito empolgado, né? E quis ter maior distância possível das opções, porque eu falei, isso aqui é só risco, e eu, né, via lá o primeiro contato que eu tive é que você poderia ter prejuízos enormes, então eu já quis me distanciar ao máximo. Mas aí quando chegou ali em 2020, né, depois daquela teve a pandemia lá e aí eu vi a carteira derretendo, é, e também a renda, né? Porque algumas ações naquele ano não pagou dividendos, ou as que pagaram talvez pagou ali um valor bem mais baixo. Então eu vi uma queda muito grande ali na renda, né, das ações. Aí eu caí por acaso em um vídeo, até no YouTube mesmo, em que o cara falava de uma estratégia com opções em que você usava ali como lastro as suas ações, né? E podia vender opções e com isso gerava uma renda, né? Claro que a gente sabe que tem alguns riscos ali envolvidos, né? Mas aí aquilo ali já começou a mudar um pouco, né, a minha percepção sobre as opções. E aí o que eu fiz? Eu fui em busca de mais informações, né? Aí eu comprei, na época eu lembro, eu comprei um livro, né? Fui dar uma. Na verdade não foi nem um livro, foi um e-book do Stormer e. Nossa, agora eu esqueci aqui com quem é que ele escreveu esse e-book. Aí eu achei muito interessante a forma lá do e-book, como eles trabalhavam, né, essa parte de opções. Tudo bem que lá tinha uma filosofia mais de trade, né? Sempre olhando mais a questão gráfica. Mas aí depois eu vi que também eu podia adaptar, né? Continuei nos meus estudos e vi também que tinha como eu atrelar esse mundo das opções com as ações, a filosofia que eu tinha de investir em ações que geravam renda. Só que aí teve um pequeno porém, né? A gente sabe que nem todas as ações têm liquidez nas opções e nesse momento realmente eu tinha algumas ações em minha carteira que não tinha liquidez nenhuma nas opções, não tinha como fazer, né, a estratégia de venda coberta, que querendo ou não é a primeira porta de entrada para muitos no mundo das opções, e realmente eu acho interessante que seja, porque você tem a chance de começar pequeno, se dar ao luxo de errar e mesmo assim não quebrar, né? Por que eu falo isso? E aí eu até lembro a primeira ação que eu fiz venda coberta foi em Ambev. E por que foi em Ambev? Na época, ela tinha algo interessante porque era uma ação que ficava
E até pouco, até agora mais recente, ela sempre ficou mais numa certa lateralidade. E aí eu vi ali uma oportunidade, porque eu percebi o seguinte, se eu tenho uma ação que ela fica, é aquele, no início, né, a gente acha que tudo é flores. Se eu tenho uma ação que só fica aqui andando lateral, ou seja, tá sempre num range aqui, né, e não sai aqui desse range, então a primeira coisa que eu imaginei é o quê? Eu posso sempre estar comprando essa ação e fazendo venda coberta aqui, né? Ou seja, enquanto ela está aqui embaixo, eu vou ganhando taxa. E se eu for exercido, eu vou ser exercido por um preço aqui mais alto. Então, vou ter lucro, né, nessa operação. Vai ser sempre lucro. Essa é a primeira mentalidade. E até a gente descobrir que não é bem assim. E também outra coisa que eu enxergava como é uma ação que fica aqui mais lateral, eu também posso sempre estar fazendo uma operação de taxa, né? Vou sempre estar buscando um prêmio ali maior. E tem outro detalhe, quando eu comecei, foi lá em 2020, por causa justamente o mercado estava na turbulência maior, a volatilidade estava maior. Então você conseguia prêmios maiores também. Então isso tudo convergia ali para um mundo perfeito, né? Eu tinha achado ali a ação que ficava de uma forma interessante para estratégia de venda coberta, porque querendo ou não, uma estratégia de venda coberta, ela tem que ser para um mercado bullish, né, que o pessoal fala, ou seja, um mercado de alta, ou lateral. Porque o grande problema quando a gente faz a venda coberta, aí eu vou até simular aqui, vou colocar aqui até mesmo ATM, né, só para a gente ver. A gente sabe que o grande problema da venda coberta é nos momentos de queda, né? Porque quando você faz uma venda aqui ATM, ou seja, eu vendi aqui no 11,41, a ação ficando aqui para cima, eu não tenho prejuízo nessa operação, né? Se ficar aqui acima do strike que eu vendi, que foi o 11,48, eu vou ter 2,14% de lucro, né? E aqui são para poucos dias aí, menos de 15 dias úteis, então seria uma taxa ótima ainda, né? E talvez esse é um dos primeiros problemas, porque quando a gente começa na estratégia de venda coberta, a gente acha que a gente vai sempre conseguir fazer isso aqui, esse valor de 2,14%, e não é bem assim. Talvez você consiga ali uma sequência de meses realmente fazer isso de forma regular, desde que a ação fique lateral ou enquanto ela está em tendência de alta. Mas o grande problema é quando a ação cai, né? Quando a ação cai, aí você começa a ter prejuízo. Porque quando a ação cai, né, principalmente para uma operação de taxa, tá? Aqui você recebe, você conseguiu lá o seu prêmio, né? No caso aqui 17 centavos, R$ 170, mas você teve lucro na sua estratégia de opções, porque você vendeu opções e não deu exercício, mas você está perdendo dinheiro, né, na ação. Aí então eu também fui meio que mudando a rota, né, no meio do caminho, e percebi que nem sempre eu iria conseguir esse mundo das mil maravilhas, né? De quando eu comecei lá, eu conseguia taxas lá de 4% fazendo ali uma venda na linha do dinheiro, ATM, né? Porque no caso de Ambev, essa foi uma ação que eu comprei só para fazer operação de venda coberta na época, né? Comecei só com um lote, se eu não me engano, só com 100, que eu queria só testar e entender, né, a dinâmica, como que ia acontecer se eu fosse exercido, como que acontecia aquele dinheiro da opção que eu vendia, que momento que ele caía ali realmente na conta, né? E aí depois eu fui alterando algumas ações que eu tinha em carteira, colocando outras em que eu tinha alguma percepção de valor naquela ação, e
principalmente, fui tentando conciliar ações que me pagassem dividendos e que eu conseguisse fazer operações de venda coberta, tá? Meio que foi assim a minha porta de entrada no mundo das opções, tá? E aí depois também eu vi que eu podia fazer venda de put, né? Ou seja, quando eu tivesse dinheiro, tivesse capital na renda fixa que eu quisesse transferir esse dinheiro da renda fixa, né? Ou seja, se eu tinha um dinheiro parado na renda fixa, eu queria migrar esse dinheiro para renda variável, para comprar ações, aí eu descobri que eu podia fazer a venda de put, né? Eu meio que determinava, ah, por exemplo, a Ambev, né? Se a Ambev ela está aqui 11,41, mas se ela cair para 10,98, por exemplo, eu aceitaria comprar essa ação. Aí eu descobri que eu poderia vender a put, eu receberia aqui está um prêmio bem pequeno, né? Aí questão da volatilidade está baixa, que já seria uma put OTM, né? Fora do dinheiro. Mas o que acontece? Eu conseguia remunerar um pouco aquele capital em renda fixa antes de comprar aquela ação. Se no dia lá a ação caísse para os 10,98, aí realmente eu ia ser obrigado a comprar aquela ação, mas era algo que eu já estava disposto a fazer, né? Aí mais uma vez eu achei interessante também, né? E faço até hoje em alguns momentos, né? É, mas sempre olhando que se é uma ação que eu quero comprar já, e se ela está em um preço também interessante, né? Não adianta nada eu fazer a venda de put só porque eu quero receber esse prêmio e esquecer dos outros detalhes. Se eu quero ter essa ação em carteira, se ela está num preço que realmente eu vou querer comprar, tá? E muitas vezes também o que vai acontecer? Você vai, talvez ali, a ação vai cair ali até os R$ 11, 11,05, e o seu strike aqui era 10,98, você não vai ser exercido, né? Vamos supor, a ação veio caindo, chegou aqui próximo do seu valor ali, e próximo lá do vencimento do dia 19, ela volta a subir e você vai ficar sem comprar a ação, né? Porque você estava vendido na put e a sua estratégia era essa. E esses momentos também é algo que pode acontecer com venda de put e você não vai gostar justamente por isso, porque você deixou de comprar a ação, né, ali próximo, no 11 e poucos reais, ela pode até ter passado aqui para baixo, né, antes do vencimento, e depois subiu, e aí você ficou sem comprar a ação. Então, quando você, tanto quanto você está vendendo call ou vendendo put, você está fazendo uma troca de risco, né? No caso da venda de put, você corre o risco da ação cair muito, né? E você comprar aqui no 10,98 e a ação vai estar a mercado em R$ 10, né? Seria mais barato você comprar R$ 10 do que comprar em 10,98. A ação pode vir aqui perto do seu preço e subir, né? E você não comprou a ação e agora ela está aqui nos R$ 12. Então você também fez uma troca de risco. E o mesmo acontece quando você vende call. Pode acontecer você comprar a ação aqui por 11,41, você vende um strike ali um pouco mais fora do dinheiro aqui, por exemplo, 11,73, né? Aí você montou sua venda coberta aqui. E a ação pode simplesmente disparar, né? O melhor dos mundos é que a ação fique aqui próximo dos 11,70, fica ali 11,50, 11,60, porque você comprou o ativo por 11,41, ou seja, o seu patrimônio valorizou e você ainda ficou com o prêmio da opção, né? Os 38 centavos. Tá, eu corrigi aqui. Ou seja, você ainda continuaria com as suas ações, né? Se ela ficasse aqui abaixo, e você ainda teria os 8 centavos aqui de prêmio que você recebeu.
Mas com certeza você vai ficar com dor de cotovelo e em alguns momentos eu fiquei. Se você comprou a ação por 11,41, vendeu o strike 11,73, só que a ação disparou, foi lá para os 12,50, né? Ou vamos até extrapolar, a ação foi lá para os R$ 15. Ou seja, você deixou de ganhar aqui mais de R$ 3, né? Porque você travou aqui a sua venda nos 11,73. É o que a gente faz aqui quando a gente faz a venda coberta, você está limitando o seu ganho, né? Se a gente for olhar, a venda coberta ela é até um pouco desproporcional, né? Porque você está limitando o seu ganho, que quando você faz essa venda, mas a sua perda é que não tem limite, né? Aí até a zero aqui. Ou seja, então você tem que estar ancorado em uma carteira de ações que faça sentido para você montar esse tipo de estratégia. Não acho que seja tão interessante fazer a venda coberta só por fazer, né? Pelo menos eu tento me afastar um pouco disso. Comprar um ativo só para fazer a venda coberta, posso até comprar, mas desde que esse ativo tenha alguma qualidade que me dê alguma segurança mínima para que eu tenha ele em carteira, né? Mas claro que a gente sabe que renda variável você não tem 100%. Vai ter momentos ali que um ativo pode cair, isso você não vai ter controle. Mas pelo menos que seja um ativo que você esteja tranquilo de tê-lo em carteira, né? Eu acho isso importante. Então eu cheguei a um ponto de que eu preferi o seguinte: eu tenho os ativos que eu faço venda coberta, né? Não tenho só um, são alguns. Tem alguns ativos em carteira também que eu não faço venda coberta, porque eles não têm liquidez nas opções. E por que que eu tenho? Porque eu não posso também chegar ao ponto de que, eu não vou comprar uma certa ação, né, uma empresa, só porque ela não tem liquidez nas opções para eu fazer a estratégia de venda coberta. Eu não vou fazer isso. Se é uma ação lá que eu acho que está barata, que entra lá nos meus quesitos, principalmente de que ela possa me gerar renda agora ou no futuro, eu vou comprar essa empresa, assim, vou comprar ações dessa empresa. Não vai ser decisivo que ela tenha, né, opções, liquidez nas opções. Tudo bem que às vezes dá para você escolher também, né? Tipo, por exemplo, a Klabin. A gente sabe que Klabin 4 não tem liquidez nas opções. Já a Klabin 11 você consegue, né? Talvez Sanepar 4 não tem, mas a Sanepar 11 tem. E algumas vezes eu até prefiro comprar uma que não tenha liquidez nas opções, porque eu enxergo que ela está bem abaixo do seu valor e que ela ainda tem espaço para andar e eu posso me auto-sabotar, né? Se eu comprar o ativo que tem liquidez nas opções, eu vou ficar tentado a ficar fazendo a venda coberta e em algum momento ela pode me pegar de surpresa. E um dos ativos que eu aprendi isso foi com o Banco do Brasil. Porque o que acontece? Eu comecei a comprar ações do Banco do Brasil aqui, não lembro bem qual mês, mas provavelmente foi aqui por volta de 2021, né? Como eu falei, eu comecei a fazer venda coberta em 2020. Então, em 2021 eu comecei a aprimorar, né, e buscar algumas ações que eu conseguisse fazer venda coberta, mas que ao mesmo tempo eu recebia dividendos. E por um grande tempo aqui foi ótimo fazer venda coberta em Banco do Brasil, né? Porque ele ficava aqui nesse retângulo e não saía muito daqui. Então era muito tranquilo. Quando o ativo caía aqui, eu sabia que era oportunidade de comprar mais ações para colocar em carteira. E sempre quando ele respirava um pouco que subia, eu tentava vender um strike lá mais acima, né? E aqui, como eu falei lá no início, tinha uma grande vantagem porque era um momento em que a volatilidade estava alta.
Então, mesmo fazendo uma venda coberta fora do dinheiro, até M, talvez ali uma distância 6%, 7%, né, o preço do ativo, você conseguia ali pelo menos 1,5%, né? E também era uma das coisas que eu tinha lá no início como premissa, era sempre buscar pelo menos 1,5% na venda coberta. Então, era tranquilo para fazer isso. Só que aí chegou um momento que ele fez isso aqui, né? Ele deu essa esticada, não sei, eu acho que foi 2023. Deixa eu ver, ele primeiro veio aqui, mas voltou, né? É, foi. Primeiro ele deu essa esticada aqui e eu tomei um susto. Só que ele voltou, né? Quando voltou, beleza, enquanto ele estava subindo aqui, eu estava fazendo a rolagem, né? Eu estava vendido aqui mais embaixo. Então eu fui rolando a operação, fui tentando ali empurrar e jogar para o próximo mês, até que chegou um momento que não consegui mais, né? Quer dizer, não, aqui ainda eu conseguia. Aí passou esse tempo aqui e ele voltou. Então quando voltou aqui, eu consegui zerar, vamos dizer assim, essa operação aqui, né, de venda coberta. Em algum momento que deu um ou outro prejuízo nessas rolagens, mas quando ele voltou aqui, eu consegui. Ele voltou para uma área em que eu estava acostumado. Aí, beleza. Voltei fazendo minhas vendas cobertas de forma tranquila. Só que aí depois ele deu essa disparada aqui. E aí aqui realmente, né, não teve como eu segurar. Não tinha como ficar fazendo rolagem. Imagina, você está vendido. Aqui é porque essa ação também sofreu desdobramento, né? Então, era outros preços aqui, né? Eu lembro que eu fazia venda coberta lá por volta dos... Era R$ 35, 37, né? Só que quando ele disparou aqui, que foi lá para os 45, aí era inviável ficar fazendo rolagem. Ou eu recomprava as opções e assumia o prejuízo, ou eu tinha que entregar o papel e acabei fazendo isso, né? Eu não fazia, na época, a venda coberta de minha posição toda. Então eu fiquei sem algumas ações, não me lembro que agora quantos por cento, mas eu creio que era uma parte relevante. E aí depois eu acabei recomprando uma parte das ações aqui mais caro, né? Ainda acreditava que tinha mais potencial. E quando eu vi que ele tinha uma tendência, tinha engatado aqui uma tendência forte de alta, eu dei uma segurada, recomprei algumas ações, aí eu já não recomprei tudo, né? A posição inicial. E deixei ele andar, né? E fiquei um tempo sem fazer venda coberta, até que ele aqui agora deu uma estabilizada, né? Aí, de vez em quando aqui eu tenho feito a venda coberta. Mas hoje em dia, naquele papel que realmente eu não quero me desfazer, eu costumo tentar aí tomar algumas precauções. Ou seja, primeiro, não ter medo de ter, né, de tomar esse prejuízo nas opções. Se eu vejo que o ativo está chegando no strike que eu estou vendido, eu vou lá e recompro e ou tento vender um strike mais acima, ou espero um pouco para ver se ele, né, dá aquele, aquela força e dá uma parada de novo. Ou muitas vezes eu já faço uma operação travada também, né? Aí eu já tipo assim, eu aceito ganhar menos, como é um papel que já paga muitos dividendos, então eu, eu faço as opções aqui como uma renda a mais, né? E aí o que eu faço? Às vezes eu já travo, eu vendo uma call, né, para a venda coberta tradicional, e ao mesmo tempo compro outra call, porque aí se o ativo anda muito de uma vez, eu sou exercido aqui, eu vou vender o ativo, mas eu vou ter o direito de recomprar também, né? E também faço isso muitas vezes quando o papel cai muito. E só para lembrar, né? E quando foi o ano passado, 2023, eu decidi pegar e colocar, assim, tudo o que eu faço, a forma que eu faço,
Eu fui e coloquei aqui no curso, né? Estratégia Renda em Dobro. E aí, por que que eu coloquei esse nome do curso, né? Estratégia Renda em Dobro? Porque foi a forma que eu enxerguei que eu estava usando as opções. Eu estava usando as opções para quê? Para eu tinha uma carteira voltada para dividendos, né? E com as opções eu conseguia potencializar esses dividendos, né? Eu comecei a perceber isso, principalmente lá nos primeiros anos, né? Eu estava até dando uma olhada aqui nas planilhas, né? De que eu costumo fazer o controle a cada ano. E principalmente lá, quando a volatilidade estava muito alta, o que acontecia? Operações, as opções, meio que em alguns ativos, né? Não esse, tipo, o Banco do Brasil estavam até agora está pagando bons dividendos, até que não, mas nos ativos que pagam dividendos ali menores, as opções com a volatilidade mais alta, eu conseguia triplicar, né? Por exemplo, se eu recebi 5% de dividendos, eu consegui fazer 10%, né, no ano, e a gente está falando de ano, consegui fazer 10% com as opções. Teve, se eu não me engano, foi B3, que paga um dividendo menor, né? Que eu consegui, por exemplo, nos dividendos, consegui 3%, e se eu não me engano, em 2022, eu consegui 9% só com as estratégias de opções, né? De venda coberta, de venda de put. Então eu falei, então nada mais justo que colocar o nome do curso Estratégia Renda em Dobro. Porque aí eu não estou prometendo nada falso, só estou falando o que eu fiz nesses últimos anos e como eu fiz, né? E aí eu vou deixar o link, né, aqui embaixo para quem quiser saber mais sobre o curso, né? Ele é bem simples mesmo, é mais para as operações aí de venda coberta, né? Assim como eu tive dificuldade lá no início, tem pessoas que podem ter dificuldade e o curso pode ajudar. Só que aí, assim, a gente nunca quer parar, né? A gente sempre quer buscar um pouco a mais. E eu também nunca parei, então eu ainda continuo estudando mais sobre as opções, porque existem muitas estratégias, não dá para conhecer tudo sobre as opções, né? Eu cheguei a essa conclusão, não tem como dominar todas as estratégias, e aí cada pessoa tem um perfil. Eu não tenho um perfil de trade, né? Então eu acabo não buscando tanto as operações de trade, que são as travas, são aquelas operações mais especulativas de compra a seco, venda a seco, né? A venda eu não sou muito adepto, né? Assim, a seco eu acho muito arriscado. Eu sei que tem estratégias, né, interessantes de venda de volatilidade, mas eu ainda não faço esse tipo de estratégia. Eu acabo me atendo mais ao mais simples, até porque eu não tenho tanto tempo para ficar o dia todo acompanhando o mercado. Então, as operações mais simples também, questão ali do meu horário de almoço, se eu tiro lá 15 minutos, ou seja, no horário de almoço, o mercado está aberto. Então, nesses 15 minutos que eu vou tirar ali, eu consigo olhar minhas operações, consigo montar, consigo fazer as rolagens, consigo fazer minha venda coberta, né? E no momento eu tenho estudado mais algumas estratégias, principalmente com o ativo BOVA11, porque tenho percebido que é um ativo interessante também, que ele tem bastante liquidez, e para algumas estratégias diferentes, né, como o THL, a Slide, podem ser estratégias interessantes com ETF, porque apesar de ele vai ter uma volatilidade menor, mas isso pode ajudar porque ele pode também ficar muito tempo ali mais parado, né? Isso pode ajudar bastante. Ou seja, para quem está aí entrando no mercado de opções, está querendo dar o pontapé inicial, realmente eu recomendo que comece pela venda coberta só para você entender a dinâmica
E aí, se depois você prefere só fazer a parte de trade, né, fazer as estratégias mais especulativas, aí depois que você entender pelo menos o principal ali de como essas opções funcionam, tá? Que você entender o risco de cada operação, aí sim você vai passando para as outras estratégias, porque pelo menos a venda coberta, o seu risco está controlado. Você tem um risco, sim, perder dinheiro, né? No caso, na queda de ação, mas você não corre risco de quebrar, vamos falar assim, né? A não sei que você compre uma ação muito ruim para que você vá perder muito dinheiro, né? Você compra uma ação lá no topo, ela cai ali uns 50% para você perder metade do seu capital. Mas mesmo assim ainda é melhor do que talvez você só vender, por exemplo, uma call, né? Que é uma operação descoberta e que o risco é ilimitado e talvez a ação sobe também 20%, 30%, você vai estar alavancado e você vai perder todo o seu capital e até mesmo aquele dinheiro que não está na bolsa, né? Então, espero que tenha gostado. Eu sei que o vídeo ficou bem longo, só queria compartilhar um pouco dessa história, de onde eu vim, o que eu busco, né, com as opções e também deixar aí aquele sinal de que se você também quer trilhar esse caminho, é possível sim, principalmente para quem já investe em ações, está só ali buscando uma forma de melhorar a rentabilidade da carteira, as opções podem ser interessantes sim. Então, espero que tenha gostado. A gente tem outros vídeos aí sobre as opções, então esse aqui foi mais um bate-papo, né? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo, então.